Bom dia! Mais um domingo. Estamos todos aqui reunidos para podermos realizarmos o nosso Evangelho semanal através do canal dos Tarefeiros aqui no YouTube. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e eu venho lhe convidar para que possamos participar deste Evangelho. Antes disso, vamos assim dar alguns recadinhos. A nossa casa, a Casa dos Tarefeiros, já se encontra aberta para que possamos atendê-lo da melhor forma possível, para que possamos assim, quem sabe, aliviar as suas dores e aflições. Por isso, ligue para nós, marque sua consulta, agende seus tratamentos. Temos o maior prazer em atendê-los para que vocês possam estar vivenciando sempre o melhor do plano maior. Nossa casa está com restrições, sim, pois sabemos que tudo melhorou, mas que ainda temos que ter algum certo respeito e em consideração às pessoas que se encontram muito doentes. Por isso, a máscara se faz necessária em nossa casa. Nossa casa também está fazendo uma campanha, a campanha do agasalho, pois o inverno já está chegando. Tem feito muito frio, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Por isso, meu irmão, se você tiver alguma roupa, alguma meia, algum sapato, algo que pelo qual você já não usa mais e que esteja em bom estado, vá lá na Rua Barão de Penedo, 182 e nos entregue. Saberemos doar e dar às pessoas que realmente estão necessitando. E assim, dados os recados, eu convido a vocês a fechar os vossos olhos, acalmar a vossa mente e o vosso coração. Que você possa, a partir de agora, respirar bem profundamente e sentir já toda uma energia te envolvendo. Esta energia vinda do plano maior, onde você convida ao seu mentor, assistência dos amigos espirituais, o nosso Divino Mestre Jesus, a Nossa Senhora, a toda a equipe médica da casa do Dr. Antônio dos Tarefeiros, para que eles já possam ir adentrando no seu lar, onde eles possam já estar verificando todo e qualquer cantinho e abençoando, retirando todas as projeções e formas de pensamento, toda doença, a desarmonia, a inveja, a insegurança, as aflições. E eles já vão recolocando no lugar de tudo isso um ambiente calmo e sereno, onde a harmonia vai reinar, onde a saúde vai prevalecer, onde todos que moram com você estarão sendo banhados com as águas crísticas de Nossa Senhora, te refazendo e te colocando assim com a mais perfeita luz da perfeição do nosso Criador. E é assim que nós vamos dando por aberto mais este Evangelho neste dia, com a graça de Deus. Eu inicio o nosso Evangelho de hoje lhe fazendo uma pergunta muito simples. Você é curioso? Sim, curioso em saber o porquê de tantas coisas existentes no mundo, o porquê de tantas alegrias em alguns e tantas aflições em outras, principalmente na sua existência. Você é curioso em encontrar as respostas para que tantas dificuldades e para que tantas aflições pela qual você viveu ou você está vivendo? As respostas normalmente nos vêm como uma forma de encontrarmos as dificuldades com relacionamento com as outras pessoas, pelas invejas que muitas pessoas têm de nós, pela forma como nós encaramos as dificuldades, por aquilo que talvez tenhamos vivido em vidas passadas e tudo mais que segue, até mesmo tentamos, às vezes, encontrar as respostas nesses nossos irmãos que acreditam saber o futuro, mas que muitas vezes só nos trazem
as atitudes de forma errônea, pois as coisas aflitivas que foram das vidas passadas, as que vêm pela frente, vão determinar apenas o hoje, de como você vai encarar tudo isso. Então nós vamos assim, tentando entender melhor um pouquinho como encontrar essas respostas, pois o Dr. Antônio, através do seu livro Acordando o Teu Lado Bom, nos fala sobre isso, como encontrar as respostas para essas nossas dificuldades. Vamos a este livrinho. Ele nos diz assim que encontrar, se você quer realmente encontrar a solução certa para qualquer dificuldade que lhe aflige, procure o motivo que o gerou, não nos outros, mas dentro de você. Aí encontrará a chave que abrirá a porta a todas as soluções. Mesmo nas piores situações, sempre se poderá tirar algo de positivo, e é valorizando este lado positivo que perceberá que a dificuldade não era tão grande como imaginou. Cuidado, quem procura acha. Se existem dificuldades, sempre encontraremos soluções. Quem procura fazer o bem, encontrará sempre o melhor e o respeito. Por isso eu lhe faço novamente a mesma pergunta. Você é curioso em saber o porquê das suas dificuldades? E lhe pergunto mais, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você está vivenciando no dia de hoje? Aí me veio a doutrina espírita, como sempre, esclarecedora como é, através do livro dos Espíritos, na parte onde tem a pergunta 258, 258A e 259, que fala sobre as escolhas das nossas provas, das nossas aflições. Na pergunta 258, a pergunta é assim: na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? E a resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. E na pergunta 259, se o espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E a resposta é clara. Todas não é a palavra, porque não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece neste mundo, até nas menores coisas. Vós escolhestes os gêneros das provas. Os detalhes são consequência da situação em que vives e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre criminosos, por exemplo, sabia dos riscos a que se exporia, mas não tinha conhecimento dos atos que viria a praticar. Esses atos são efeito de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. O espírito reza a adversidade das coisas que enfrentará, mas não sabe quais os das circunstâncias e das forças das coisas. Somente os grandes acontecimentos que influenciam na vida estão previstos. Se segues um caminho cheio de sulgos profundos, sabeis que deveis tomar grandes precauções, porque tendes a probabilidade de cair, mas não sabeis em qual deles caireis. Pode ser que a queda não aconteça, se fordes prudente o bastante. Se ao passar na rua uma telha cai na vossa cabeça, não acrediteis que estava escrito, como diz vulgarmente. Muito forte, né? Como os espíritos explicam para nós sobre as nossas aflições.
Portanto, para que encontrar as respostas em situações que pelo qual nós já vivemos? O que nos importa, seja fomos ou deixamos de ser criminosos, seja fomos... Porque muitos acreditam que sempre foram a rainha, o rei, o príncipe. Nunca ninguém foi um criminoso, nunca ninguém foi um comerciante, foi uma lavadora, foi uma prestadora de serviços, ou coisa desse sentido. Nós sempre fomos os perfeitinhos e aqueles que pelo qual nunca fizemos nada de errado. Então, eu já falei isso para vocês uma vez. O Dr. Antônio nos explicou um dia que eu achei aquilo tão fantástico que nós até ontem vivíamos no tempo das cavernas. E se nós formos analisar tudo aquilo que já se passou do tempo da caverna para cá, de acordo com a história, pelos livros, por tantas histórias que escutamos, sabemos que o mundo nunca foi um mundo muito cheio de flores. Havia muitas guerras, muitas situações que pela qual nós nem acreditamos que pudéssemos saber que isso existia, mas já existiu. E eu acredito, como a doutrina acredita, que nós fizemos parte de tudo isso. Afinal, estamos construindo uma vida melhor. Nós estamos evoluindo. E o nosso Pai, com a sua misericórdia, nos orienta e nos assiste e nos dá a vida em plenitude para que possamos estar assim consertando e construindo não só a nossa existência, mas como de um mundo melhor. Por isso, o encontrar as respostas nas vidas passadas, dos nossos queixumes do dia de hoje, eu acredito que não faça muita diferença, pois eu tenho para comigo que o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Pois assim, no capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, logo na primeira questão já nos diz que bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles o reino dos céus. É o que nos fala Mateus, versículo 5, parágrafos 5 e 6 e o 10. E nesse capítulo, vamos ver além dele a justiça das aflições, as causas das atuais das aflições, o porquê das coisas que nós possamos estar esquecimento do passado, ou quanto isso é importante esquecermos. Pois se nós soubermos tudo aquilo que nós fizemos lá atrás, e se nós soubéssemos hoje, que mérito teríamos de estar vivenciando melhor? Se eu soubesse que com quem eu vivo hoje foi um dos meus maiores inimigos ou um dos meus melhores amigos, a minha atitude talvez não seria bem diferente para com ele? Que mérito eu teria? Por isso o esquecimento, o véu do passado, ele se faz necessário para que a nossa vitória possa ser cada vez mais forte e nós termos a confiança de estarmos vivendo aquilo que realmente deve ser vivido. Pois a nossa vida, ela exige de nós muita força, muita adaptação e um equilíbrio constante. Jamais poderemos nos entregar às nossas dificuldades, pois ela está sendo a nossa inspiração para a nossa evolução. Portanto, vamos abrir a nossa mente, o nosso coração. Vamos crer nas mudanças e na renovação que irão surgir de todas as formas para que possa brotar em nossos corações a força que nós já temos dentro dela, que está dentro de nós. A felicidade não entra em portas fechadas. Como já dizia Chico Xavier,
esse grande amigo. Portanto, meu amigo, creia, viva e sobreviva, pois a morte, ela não existe. Aqui como na terra, temos o véu do esquecimento, mas quando partimos para a pátria verdadeira, saberemos de quase tudo aquilo pela qual nós nos programamos e aquilo que nós passamos. É como numa escola. Quando você se programa a aprender uma determinada matéria e pela qual você passa pela prova e a qual você não tira uma nota muito boa, pelo contrário, você tira uma nota um pouco razoável. Obviamente, eles vão te dar uma nova oportunidade de estudo e com isso você terá uma nova prova. E provavelmente, com toda certeza e fé e confiança, a nota virá melhor ainda. Assim é a nossa vida, uma constante obra. E olhando por este lado, como eu já disse uma vez a vocês, eu estava lendo Vinha de Luz, do Emmanuel. E logo, assim, nas primeiras páginas, ele fala que vê como vives e fala assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, é o que fala Lucas, versículo 19, parágrafo 13. E Emmanuel consiste nessas palavras assim: com a precisa natureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais em que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das nossas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do cultus. Os espíritas reclamam de doutrinadores e médios as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhore o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueça de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados ao mundo. E assim, era o meu recadinho no dia de hoje.
para que vocês possam refletir e que vocês possam, nesse instante, agradecer ao plano maior por toda a oportunidade que estamos vivendo e que eles possam continuar nos abastecendo com muita fé, com muita sabedoria e inteligência nas nossas atitudes. Que nós possamos doar muito mais do que aquilo que recebemos. Que os nossos irmãos mais doentes, com mais aflições, recebam a misericórdia divina. Seja em que momento, em que estágio esteja da sua evolução, seja nas dores do corpo ou da alma, na fome, da comida ou da justiça, pela solidão e por tudo mais que possa estar acontecendo em sua existência, pois o nosso planeta está no momento um pouco, vamos dizer assim, conturbado, precisando de vibrações de puro amor, de muita luz, para que os homens que estão aqui encarnados possam receber ainda mais as instruções de amigos espirituais, dando a eles a inteligência de governar e nos dar a orientação para que possamos vivenciar sempre aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Vamos pedindo para que esta água que já contém sobre a nossa mesa receba todas as medicações de fortalecimento, de vitória, de muita união, de persistência, que cada célula do nosso organismo se movimente para o bem, para a luz infinita. E é assim, com a permissão desse plano maior, agradecendo sempre ao plano maior por toda a experiência vivenciada, eu dou por encerrado o nosso Evangelho no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.